Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ângelo Caputo da Música Mania e eu vou apresentar um quadro novo aqui no Se Liga na Dica. Neste quadro eu entrevisto profissionais da área do ensino musical. Nesta estreia eu vou conversar com o professor de técnica vocal Márcio Marques, do canal Estúdio Vocal Márcio Marques e mentor do curso Pilares do Canto. Roda a vinheta! Nós vamos começar um quadro novo aqui no canal da Música Mania, onde eu entrevisto profissionais da área do ensino musical, principalmente hoje. Queria agradecer meu amigo Márcio Marques, professor de técnica vocal. Márcio, muito obrigado por aceitar o nosso convite de participar desse quadro de entrevista, desse bate-papo, tá bom? E eu queria começar assim, você se apresentando, falando um pouco do seu trabalho, do seu site, de tudo que você trabalha de ensino, né, com essa parte do ensino musical, principalmente focado na técnica vocal. Ok. Ângelo, antes de mais nada, eu quero agradecer o convite. É um prazer participar do quadro novo aqui do seu canal e falar um pouco sobre técnica vocal. É sempre um prazer discutir sobre esse assunto com alguém que também é apaixonado sobre ele, né? Não só o ensino, mas a pedagogia vocal como um todo. Eu tenho o meu canal no YouTube também, que é o Estúdio Vocal Márcio Marques, que já é um canal que já existe desde 2012, 2013, é um canal bastante antigo. E fora isso, eu tenho também o meu site, que é o estudiomarciomarques.com.br. Nele eu acabo distribuindo os meus cursos, os meus treinamentos e também as minhas aulas de canto. Eu já trabalho com o ensino de técnica vocal há mais de 22 anos. Hoje eu estou localizado em São Paulo, mas eu iniciei esse trabalho no interior de São Paulo, em São José dos Campos. E foi lá que eu acabei iniciando e descobrindo toda a questão da técnica vocal, e aí acabei migrando de cantor de baile para professor de canto. Então foi uma sequência que não aconteceu de uma hora para outra, teve uma história aí por trás disso tudo. E nesse caminho eu acabei encontrando o ensino, fui estudar, fui pesquisar, procurar formação, inclusive, porque era uma das coisas que eu mais tinha preocupação no começo da carreira, principalmente, né? Ter uma formação. E eu já tenho 41 anos, então eu sou de uma época que você não tinha a internet como a gente tem hoje, que você liga o YouTube e você tem ali milhões de tutoriais. Não, eu tinha que comprar livro, importar livro de fora do Brasil, tinha que correr atrás mesmo, era outra dinâmica. Então, nesse caminho todo já são pelo menos aí 22 anos de trabalho, de pesquisa, de estudo e de ensino. Maravilha. Free você deve conhecer bem, que era onde a gente comprava os livros em São Paulo, Muito, né? muito. Sou da mesma época que você, um pouquinho antes ainda, um pouquinho mais velho, né? Mas, com certeza, essa trajetória aí, que você falou, é a nossa história, né? Onde a gente começa, não sai da cabeça. E o sucesso que você tem depois de um tempo fazendo as coisas certas desde o início, estudando, Claro. pesquisando, né? Na minha segunda pergunta aqui, você já até contou um pouco, mas como é que foi o seu início musical? Assim, quando você estava assim, do nada, você fala, bom, estou aqui com, sei lá, 12 anos e agora eu vou tocar violão. Assim, aquele começo mesmo. Você já falou que cantou em baile, né? Porque para cantar em baile Aham. você já tem que ter uma condição técnica, né? De alguém te chamar, de falar, oh, esse rapaz é afinado, vou chamar ele para trabalhar aqui na banda, ou participou de um teste, que antigamente a gente fazia teste, né? Para cantar Isso. numa banda, né? Eu toquei em banda de baile, eu sou contrabaixista, né? Então, Uhum. toquei em muitas bandas, toquei com artista, acompanhei artista, e depois também você sente a necessidade, por exemplo, na banda, de falar, poxa, o vocalista tá ruim, né? Então deixa eu cantar para ajudar. Aí você começa. Foi ali também onde eu comecei a sair só do instrumento, que eu só tocava, para usar a voz, né? E eu Uhum. tinha como ídolo os ídolos, né? Sting, Geddy Lee. Então ficava assim, falando, meu Deus, eu preciso tocar e cantar que nem eles. Então eu tive uma boa história lá. E eu comecei com 13 anos, mas eu quero saber de você, com quantos anos você colocou o pé na estrada musical aí, já na vontade?
É curioso porque sempre a gente tem alguma coisa ou alguém na família que acaba te puxando por esse lado. E no meu caso eu não tinha. Meus pais eram separados, meu avô era marceneiro, mas eu sempre gostei de música desde moleque. Eu lembro de vinil, sabe, bolachão. Eu em Sim. casa ouvindo os vinis e cantando junto e fazendo a minha embromation ali nos discos de inglês, por exemplo. E me lembro dessa imagem de cantando desde muito cedo, desde muito pequeno. E não tinha muita referência familiar com relação a isso. Não tenho nenhum músico na família, não tenho ninguém que toca nenhum instrumento, não sei como surgiu. Eu sei que eu tenho essa imagem de cantar já desde criança. E aí fui crescendo, adolescente, já trabalho desde muito cedo, né? Como eu disse, interior de São Paulo, pais separados, então comecei a trabalhar muito cedo. Então cantava muito em casa, ouvia muita música. E sim, teve algum momento da minha adolescência, início da juventude ali, que eu não sei como me apareceu um teste. Fui fazer teste e acabei entrando nessa banda de baile. Comecei a cantar, era uma banda grande no interior ali, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, e a banda cresceu muito rápido. A gente fazia vários eventos, quinta, sexta, sábado, domingo, em alguns momentos. A banda cresceu tanto que ela era dividida em três partes. Às vezes tinha três bandas divididas no Vale do Paraíba fazendo show. E eu comecei a cantar e aí aquele mesmo aspecto de todo cantor. Tinha dificuldade com notas agudas, minha voz quebrava, cansava. E em uma época que você não tinha tutorial, como eu disse. Então você não sabia o que fazer, para onde correr para melhorar isso, né? Porque banda de baile, eu não sei se o público conhece, mas você tem que cantar de tudo. De Sim, música sertaneja a música italiana, isso. MPB, você tem que cantar um pouco de tudo. E às vezes são 2 horas de evento, 3 horas de evento, e você precisa dar conta do recado. Isso E mesmo. aí chegou um momento que eu senti a minha voz pegar e ela já não estava dando conta mais. Aí eu fui fazer aula de canto. Tinha uma escola perto de casa, eu fui estudar, fui conhecer. Só que eu já era meio malandro, já tinha ali uma certa experiência com a música, já tinha os músicos da própria banda que acabavam instruindo em alguns aspectos. Eu comecei a fazer aula, mas para mim estava muito claro que o professor de canto que eu tinha na época, ele era um ótimo pianista, e ele era mesmo pianista. Ele não era um professor de técnica vocal. Sim. O que ele fazia era adaptava todo o conhecimento técnico que ele tinha, fazia algumas escalinhas ali para aquecimento vocal, dizia ele que era técnica, e depois a gente cantava o repertório. E eu fiquei ali meses e meses e meses em cima daquilo, e estava extremamente claro para mim que não estava rolando, não estava funcionando, não estava dando resultado nenhum. Antes da técnica vocal, eu já tinha estudado teclado, já tinha estudado violão, então eu já tinha um certo conhecimento musical e aí fui para a técnica vocal. E aí o que aconteceu é que tinha uma professora de canto lírico do outro lado da cidade. Falei, pô, se os cantores líricos cantam com aquela potência toda, aquele vozeirão todo, provavelmente é o pensamento também É, do eu vou até cantor que lá. não tem. Vou lá ver É, o que que é, né? Vamos lá ver. exatamente. Se eles cantam com aquilo tudo, provavelmente vai me ajudar no trabalho com a banda de baile. E fui. E fui fazer aula com essa professora, foi maravilhoso. Eu cresci muito musicalmente, inclusive. Foi um trabalho de background musical muito importante para mim, porque eu comecei a conhecer um outro lado da música. Mas do lado técnico, sabe aquela coisa do quém, 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 quém? Fantástico isso. Mesma situação. Eu conheci um aspecto da voz que eu não conhecia ainda, mas isso não me ajudava no trabalho da banda de baile. Falei, ok, então pera lá, o que que tá. Eu sou muito racional desde sempre, né? E muito perfeccionista na história de querer fazer melhor e dar conta e ser o maior profissional possível. Uma das palavras que mais me dão medo é o amador. Quando essa palavra chega no meu trabalho, putz, eu
já quero fugir, porque eu não acho que tem que ser amador. Amador Sim, é no churrasquinho, bêbado, lá em casa, com os amigos, entendeu? sim. Trabalho é trabalho. Enfim. E aí eu falei, bom, peraí, o que que tá faltando? Tá faltando estudar mais, pesquisar mais. E aí comecei a estudar, pesquisar, comecei a receber livros dos próprios músicos da banda de baile. Foi aí que eu conheci, inclusive, a Free Note. E aí comecei a vir buscar o material aqui em São Paulo, comecei Isso. a pesquisar mais. E aí comecei a encontrar professores fora do Brasil, por meio de outros músicos, enfim. E aí nessa busca fui para a faculdade de música aqui em São Paulo, inclusive, Faculdade Carlos Gomes, que hoje inclusive não existe mais, É, não tem mais. mas era uma faculdade maravilhosa, Fantástico, fantástico. que depois eu também acabei descobrindo que o material que eu buscava pessoalmente como cantor não seria dentro da faculdade que eu Não. estava buscando, não ia encontrar isso lá. Enfim, e aí parti por essa busca pessoal, meio autodidata, acerta uma coisa, erra outra, e aí transitei para a banda de baile e para o ensino, numa mesma época que eu comecei a frequentar uma igreja batista. E aí a transição foi justamente quando a corista que cuidava das vozes infantis me convidou para ajudar nessas vozes. Eu falei, putz, mas vozes infantis, criança, como é que eu vou trabalhar com isso, com esse conhecimento limitado que eu tenho hoje? E aí foi de fato onde eu transitei para o lado do ensino. Fui começar a buscar formação, cursos, Foi o, entender o que foi, o era. foi empurrão, né? Foi o estalo. Foi um chute na bunda mesmo de vamos começar a Vai. entender de fato isso e ver o que é. E aí comecei. Principalmente, principalmente que você vai trabalhar com criança. Eu acho que aí a sua Exato. preocupação talvez tenha triplicado. Falar, meu Deus do céu, são crianças, né? Exato, exatamente. E aí eu fiquei preocupado justamente com isso. É uma voz infantil, então não tem conhecimento suficiente para ensiná-los. E aí comecei a ajudar com o pouco que eu sabia. Os músicos da banda de baile começaram a perceber que a minha voz estava ficando melhor, mais resistente, com a própria pesquisa que eu estava fazendo, lendo muito, importando muitos livros. E aí comecei a dar aula para os próprios músicos da banda que falaram para outras pessoas, que começaram a aparecer, e aí, de repente, sei lá, em 3 meses eu comecei a me ver como professor do conservatório mais conhecido da própria cidade, que na época era o Conservatório Vila Lobos, em São José dos Campos. Sim. E aí eu estava dando aula lá, de repente, falei, putz, acho que eu incorporei mesmo o professor de canto. E Olha, aí disso, a minha transição para São Paulo foi muito rápido nesse sentido. não, o crescimento, ele não consegue te segurar, né? É, Fazendo é. um paralelo aí do que você está falando da história, muito parecido com a sua, na minha família não existe nenhum músico. A minha nona, meu pai é italiano, ele já faleceu, mas a minha nona chegava e falava, o meu avô, o avô Uhum. dela, né? Então é meu tataravô, tocava sanfona lindamente na Itália. E É. depois, ninguém, o próximo da linhagem da família que trabalha com música, fui eu. A nossa terceira pergunta, Márcio. Formação musical, sim, muito específico, né? Aonde Uhum. você realmente já foi direto com o dedo na ferida, onde as pessoas começaram a alimentar essa sua necessidade de aprender e você realmente começou a desenvolver. Você falou que teve a professora de canto lírico lá em São José e depois dali você também já estudou muito mais, né, até hoje. Me conta para a gente um É. pouquinho da sua formação. Nessa primeira fase, lá ainda no interior de São Paulo, eu tive a professora Lígia Kulak, que foi essa professora de canto lírico, que foi uma professora muito importante na minha vida, inclusive não só como cantor, mas como profissional. Uma pessoa que me melhorou como ser humano, inclusive, né? Porque ela não tratava apenas da técnica vocal, mas do homem, do ser humano, do lado social, inclusive. E depois eu tive essa fase autodidata, que foi bastante importante por uma pesquisa pessoal, inclusive. Como eu disse, estava frequentava uma igreja batista, então eu tinha um pezinho muito grande ali na música gospel,
e principalmente na música gospel americana. Então existia uma sonoridade ali no meu ouvido que eu sempre estava atrás. E aí muitos livros, muitos DVDs, muita pesquisa pessoal nesse sentido. Então eu nem conseguiria te dizer hoje quais livros eu já li, porque eu tenho aqui pelo menos 3 estantes de livros que eu poderia te citar. E aí depois fui para a faculdade de música, Carlos Gomes, e aí nesse meio do caminho descobri que a faculdade não ia me trazer o que eu buscava, então existe um período aí entre entender o que era uma formação vocal, entender o que era uma pedagogia vocal, que acabei transitando e fui para o teatro, fui para dublagem, fui para o cinema, que eu desenvolvi esse lado mais ator, mais artístico. E aí, enfim, depois de um período de pelo menos 5 ou 8 anos que eu já estava aqui em São Paulo trabalhando, aí sim eu fui fazer uma faculdade de audiovisual, nem era música. Fui É. fazer audiovisual, aí fui fazer pós-graduação em voz profissional, fui fazer marketing, fui fazer o mestrado em fonoaudiologia. Nesse meio do caminho aí, que esse período de estudo mais acadêmico, propriamente dito, que durou pelo menos 10 anos da minha vida, fui fazer outros cursos de formação. Então, fui fazer a formação da Ginny Lovetri, que é uma professora americana muito importante, e outros cursos que surgiram nesse meio do caminho. Então, pelo menos 10 anos aí, de fato, foi para a formação acadêmica. E aí, ano passado, que nesse período de formação acadêmica, eu meio que deixei o lado artístico, cantor, de lado, porque É. não dava para fazer tudo, Não dá para infelizmente. conciliar, né? Não, de jeito nenhum. E aí, ano passado, é que eu tirei de volta algumas coisinhas que eu tinha na gaveta e tenho tirado esse material para voltar a cantar e trabalhar as minhas músicas, trabalhar o meu som, enfim, brincar de novo com o lado artístico. Maravilha. O... A gente já falou um pouquinho do passado, né? De quando você começou, a diferença que existia, tecnológica principalmente, né? Você é da mesma época Sim. que eu, que quando a gente ia estudar, a gente tinha um disco, ou pior ainda, uma fita, que quando você tocava É, num isso aí. gravador, ela tinha uma rotação, você tocava em outro, a afinação era diferente. Exato, Eu ia exato. tirar as músicas no baixo, falar, meu, tinha que afinar o baixo com a fita, né? E não podia afinar diapasão, que senão ia ficar tudo errado. Então Uhum. eu queria que você fizesse uma visão assim rápida de como você enxerga o comparativo de quando você começou a estudar, que a gente não tinha as informações, só os livros, não tinha nem com quem falar, né? Porque não era tão imediato que nem agora você liga o computador e escreve lá aulas de canto, aparecem 500 pessoas, vídeos, um monte de gente falando, né? Com Sim, os dias de hoje, né? Como é que você sente essa. Eu estou te perguntando isso por quê, tá? Para tentar direcionar, você pensar na sua resposta. Pelo tá. seguinte, eu acho que as pessoas da nossa época que não tinham tanta facilidade, os que sobreviveram, os que realmente hoje se transformaram em musicistas, em professores, eles têm Uhum. uh, uma qualidade pedagógica, uma qualidade de resultado da excelência, porque a gente não tinha tanta facilidade. Sim, E eu falo isso, concordo. às vezes, para alguns alunos, e eu falo, gente, vocês têm a faca e o queijo na mão. Agora, de tanta faca e queijo na mão, ninguém faz nada. Aí, você Exatamente. estudou? Não, não estudei. Se eu chegasse lá na minha aula, do meu professor de contrabaixo, que também me deu toda a guia, né? Porque a gente começa, por que um menino de 13 anos vai tocar baixo? Porque tem um motivo, né? Claro, a minha história Uhum. lá, eu tinha um amigo que era guitarrista e não tinha baixista na banda. Então eu fui tocar baixo. E eu nem sabia que era um contrabaixo. Mas hoje ele é médico e eu tô aqui, eu sou dono de escola, eu sou um pedagogo, eu sou um produtor musical, né? É o caminho da vida. Mas era esse intuito da pergunta, como é que você enxerga as pessoas que você conhece, que veio da nossa época com relação à dedicação ao estudo, por causa da seriedade, pela escassez da informação, e a gente Uhum. pegava um livro, assim, se tinha só um livro na loja, você pegava e abraçava e falava, esse aqui é meu, né? É isso Porque senão aí. vinha muita gente em cima. Mesmo eu morando em São Paulo, na capital,
eu peguei aqui agora, eu até procurei, porque teve uma pessoa que me perguntou assim, você realmente tem a bass player número um americana? Falei, tenho. Falei, você me mostra a próxima vez? Eu separei, tá aqui do meu lado. Eu tenho a primeira bass player que eu tinha que pegar um ônibus e ir para o centro da cidade na 7 de abril, que era a única banca de jornal que importava. E eu encomendei, o cara me ligou, falou, ó, vem buscar, que chegou sua revista. Eu tenho a coleção completa. Não posso, infelizmente, carregar para cima e para baixo, então ficar na escola. Eu tenho da Aham. Best Player americana, né? Porque eu levo tão a sério, era a única coisa que a gente tinha para estudar. É o Geddy Lee na capa, cabelinho curto, novinho, mas essa marca de ser a número um, sabe? Só para quem sabe dar valor a um material didático raro, vamos colocar assim, porque a Uhum, número um uhum. da BSP americana é um negócio raro, no meu ponto de vista, por Sim, ser baixista. sim. O que você acha assim do que aconteceu com o nosso aprendizado lá atrás, que nos trouxe a sermos esses profissionais que somos hoje, né? Com Uhum. uh, a devida atenção e valor, né? O devido valor ao nosso conhecimento, tentar passar isso, né? Com o que acontece hoje. Primeiramente, eu concordo com você em gênero, número e grau, cara. Depois do meu mestrado, eu montei um curso para a formação de professores de canto. E eu percebo essa mesma dificuldade hoje, 2020, com esse grupo de professores de canto que já tem um curso formatado para eles consumirem. E eu percebo que a grande diferença, Angelo, é assim, a nossa época, tô falando como um velho já, né? Calma Lá que eu na também não sou nossa velho. época, Na nossa época, no começo de tudo. no começo de tudo, a gente buscava informação porque a gente queria melhorar alguma coisa e fazer melhor. O que eu percebo hoje em dia é que, como a oferta é muito grande, as pessoas procuram informação porque elas querem uma receita de bolo e É, não porque elas querem aprender algo de fato. Então, eu acho que a grande diferença está nesse quesito. É muito claro, por exemplo, esses professores que a gente pode citar aqui, uma dúzia talvez de nomes, que são professores que já estão estabelecidos no mercado, e a gente pega uma outra leva de professores que estão no YouTube e que é uma cópia da cópia da cópia da cópia. Eles isso, não têm argumento, eles não têm fundamento, eles não têm embasamento, eles não têm profundidade no que eles fazem. E não é só uma questão aqui, não quero ser demagogo, sim, não é uma questão de ser melhor ou pior, mas é uma questão da profundidade do conhecimento que essa pessoa está passando. Hoje a gente vê muitas pessoas no YouTube em busca de números, em busca de visualizações, de isso, seguidores, exato. e não do conhecimento de base que elas estão passando. Elas não estão preocupadas. E eu não posso ser hipócrita em dizer que quando eu comecei o meu canal do YouTube, eu também tinha um super conhecimento e falava tudo super com profundidade. Claro que não, óbvio que não. Eu também estava na minha pesquisa e estava evoluindo, inclusive, como professor. Mas eu acho que a grande diferença desses profissionais para hoje é exatamente isso. A oferta e procura que nós temos hoje ela é muito grande. Só que as pessoas estão em busca de roteiro de bolo, É, sabe? Receita de bolo para dar aula de canto. Eu costumo falar para os meus professores do curso de formação: não tem receita de bolo se você não aprender a ouvir, se você não aprender a analisar, se você não aprender a pensar com os próprios caminhos. Essa é a grande diferença para mim. perfeito, perfeito. Sua colocação foi excelente, porque cada professor. Eu espero que esse quadro, que nem você falou, eu também tem um canal, não quero ficar fazendo essa demagogia. Eu quero bater um papo com profissionais. Talvez eu até converse com algum professor novo. Quando eu falo lá de trás dele, ele já aprendeu na internet. Aham, Eu só vou falar o seguinte: o resultado ele é proporcional à sua dedicação. É claro. que no meu ponto de vista, lá atrás, a gente se dedicava, no meu ponto de vista, muito mais. Uhum, Não tinha tanta facilidade e não tinha a receita do bolo.
fazendo a sua analogia, a gente tinha que procurar se dedicar para achar receita, porque o resultado final a gente não ia conseguir tirar de jeito nenhum, porque não tinha informação, né? E é isso que você fez, foi fantástico a sua colocação. Minha próxima pergunta, com relação à sua referência, você já até citou um pouco de onde vem a sua referência musical, mas de professores você já citou a sua professora, a gente sempre tem uma pessoa que é importante na nossa formação, né? E os artistas que você, ao longo por ter participado de banda de baile, óbvio que você acaba cantando de tudo, né? Tem coisa que você canta que é mais prazeroso, que você gosta mais, tem mais a ver com... Você fala, bom, isso aqui é legal, e tem coisa que você tem que cantar porque você está num show e você é um artista, você tem que passar o recado, né? Fazer o melhor possível, né? Sim. Independente do estilo. Mas alguns artistas, aí pode citar uns 2, 3 artistas que você gosta de ouvir, que você fala, isso são boas referências musicais, no seu caso. 2 artistas que foram e continuam sendo grande referência para mim lá no início de tudo, talvez até pela música gospel, foi o Stevie Wonder e o Michael Jackson. Então eu tinha essa conexão muito grande com a soul music americana. Stevie Wonder para mim era o mestre, né? E aí Michael Jackson por causa do lado pop, que para mim é fantástico. Eu tenho essa veia pop muito grande. E anos depois eu descobri um cantor britânico, jazzista, chamado Jamie Cullum, que é um moleque, ele deve ser um pouco mais jovem do que eu, mas é um cara que no meu ponto de vista, do ponto de vista estético, vocal e musical, para mim é fantástico, é maravilhoso. Ele consegue cantar coisas antigas com uma roupagem completamente nova e trazendo para ele, para o mundo dele, do jeitão dele. É uma voz que não é uma voz limpa, é uma voz suja, por questões inclusive anatômicas, não só técnicas, mas é um cara que ele consegue desconstruir e trazer para o mundo dele. Eu acho isso fantástico. Fantástico. Fiquei muito surpreso de você. Stevie Wonder, para todos nós. Michael Jackson, para todos nós. Mas fiquei muito surpreso de você falar do James Cullum, porque ele é um excelente pianista, né? Você olha ele tocando, você fala, meu Deus. E eu conheci ele justamente... às vezes eu como professor também, a gente conhece um artista novo através de uma solicitação de um aluno. Uma aluna lá... Olha, quando eu cheguei aqui em Brasília, a aluna, acho que a primeira aluna que eu tive na escola falou, eu queria aprender uma música de um cara que chama James Cullum. Aí eu peguei, abri, vi, foi a música. Era uma regravação, porque ele reconstrói algumas gravações, né? Algumas versões, no ponto de vista dele. Exato. E é aquele vídeo que o piano ele bate, o piano destrói, as teclas sobem, explode. Sei. Eu não lembro que música é essa, porque é muita gente para dar aula e nós estamos falando de já um bom tempo atrás. Mas fiquei muito surpreso, porque realmente você tocou num nome que depois, quem sabe, numa próxima a gente pode falar de nomes, né? Numa próxima conversa, eu vou separar uns nomes, assim, a gente fala sobre as pessoas pela musicalidade, o quanto essas pessoas... Realmente, o jeito da pessoa cantar e o jeito dela colocar a musicalidade dela para o mundo, né? A gente para e fala, meu Deus, o que é isso? Como é que... É isso, né? Fiquei muito surpreso. É aquela coisa que você engasga e fala, da onde vem isso, né? Meus parabéns, porque eu não esperava ouvir o James Cullum, mas é uma grande referência também, né? Independente daquela que eu te falei de a gente analisar a pessoa, que você já sabe a questão física do cara, o tipo de voz, mas a genialidade do cara não tem idade, né? O cara é gênio, né? Ele vai aparecer, não tem jeito. Eu falo isso quando alguém me pergunta de violão, eu falo, você já ouviu o Yamandu Costa? Eles quem? Eu falei, se você não ouviu, o primeiro ouve o Yamandu, depois você vem falar qualquer coisa de violão, porque gênio, né? É a única palavra. E eu não posso deixar de falar também do Djavan, para mim, que é um cara fantástico do ponto de vista vocal e musical, e principalmente como compositor, né? Um cara que é extremamente talentoso, fino, leve, é um cara que eu também tenho como referência, sem dúvida nenhuma. É fantástico. A gente esquece, a gente fala muito da música americana, porque do gospel, da música em inglês cantada, né? Como se só o americano
fosse bom, mas na verdade a música brasileira ela é exportada, né? A gente tem as qualidades aqui, e com certeza, não só o Djavan, eu tenho certeza que você deve ter um monte de outros Sim. cantores brasileiros que ficam na sua lista, mas é importante você ter citado. E qual é, no seu ponto de vista, a principal ajuda tecnológica que tem hoje para o estudo da técnica vocal? Poxa, eu poderia citar vários, mas eu acho que o mais óbvio e que não tem como, né, a gente não falar é isso aqui, ó. Isso, É a internet, não tem como. Eu lembro perfeito. que quando eu comecei a fazer vídeos para a internet, para o YouTube especificamente, foi por causa disso, da internet. Eu comecei a fazer aulas com o Brett Manning, dos Estados Unidos, e aí surgiu essa coisa. Eu, né, não tinha vídeo no Brasil com profundidade, como eu já disse hoje, Sim, mas, e aí eu falei, peraí, acho que eu vou começar a fazer o que ele faz também, só que em português, porque a gente não tem. isso. E tá, eu vou falar sobre o quê? Vou assistir os vídeos dele e vou falar sobre o mesmo que ele fala. Só Ponto. que, só que traduzido, né? A pessoa vai te Só assistir que porque em é em português. português. É, É, exato. exatamente. E eu acho que a internet, antes da pandemia, eu posso falar antes e depois da pandemia. Sim. Eu já fui muito criticado com essa coisa da internet, das aulas online, porque tem essa questão da dificuldade com as ferramentas online, né? E hoje, pós-pandemia, não tem mais caminho de volta. Eu acho que Não, mesmo as pessoas que tinham preconceito, elas passaram a usar e vai se tornar uma ferramenta. Então, para mim, sem dúvida nenhuma, a internet é a ferramenta maior que fan- possibilita é, tudo. é fantástico, né? Se você pegar a evolução de tudo isso que a gente já vivenciou, eu sou da época que na minha casa não tinha televisão, e aí quando meu pai apareceu com uma televisão, já era colorida. Uhum. E não era preto e branco, então já era um upgrade. E o controle remoto tinha um fio. Aham. Um fio que saía da Aham. televisão, você apertava, o botão fazia assim. Fantástico. Então, eu conto isso para os meus filhos. O primeiro videogame era um telejogo. Telejogo é um negócio com dois botões e ele só tinha três, acho que eram três jogos que eram iguais, tá? Um era um campo de futebol, o outro era o tênis. Era uma bolinha pingando para lá e para cá e você mexia no cursor. Só assim, ó, só Sei. mais nada. Aham. Então, eu falo isso pro meu filho que tem um PS4, ele dá risada. Eu falei, meu filho, vamos sentar um dia e fazer a cronologia. O que eu estava te falando isso por quê? Porque nas minhas aulas eu falo para as pessoas, ó, eu vou te dar uma aula só para você entender o que você tem na mão, tá? Uhum. A gente baixa uma música do YouTube, aqui, ó, você tira uma palavrinha, você baixa a música no seu computador. Você abre uma ferramenta online chamada Removedor Vocal para um aluno de canto, pega a música, põe a música, arrasta a música ali, ele tira a voz, tá? E aí você fala assim, bom, mas não é o meu tom, porque você me falou para eu tomar cuidado, que não é o tom da minha voz. Eu falei, isso, muito bem. Aí do lado está escrito alterar tom. Aí você vai lá e fica testando para cima e para baixo até achar o seu tom. Eu falei, você quer mais alguma coisa? Eu falei, porque Né? é a internet. Eu falei, o que você tem disso de ferramenta, né? Mas claro que o grande marco é isso. E você foi muito inteligente, né? É. Porque o Brad Manning eu já acompanhava os trabalhos dele só assistindo, né? O trabalho como professor de canto, porque muita gente saiu ali do mesmo foco de professor, né? Que nos Estados Unidos a gente Isso. chama Seth Riggs, Tudo né? é Que cria do Seth Riggs, né? speech level singing, né? Exatamente. Quando eu conheci isso, eu fui. Eu não sei se você usa algum sistema de gravação específico, eu sou um adepto do Cakewalk, eu vou te mostrar aqui uma coisa que eu não mostrei nunca para ninguém, tá? Depois eu vou colocar aqui, ó. Isso daqui é um crachá da Cakewalk, da NAMM Show Aham. Concert, da feira da NAMM, de 1997. Que Foi legal. a apresentação do Cakewalk, o software de gravação que hoje é o Aham. BandLab, que eu uso até Aham. hoje. A cabeça explode, porque não tinha nada. Eu falei, eu gravava num negócio de fita. E Uhum. hoje eu faço produção musical. Você, né, liga o seu computador, você usa um software de gravação, você faz seus arranjos, seus exercícios, você grava, já escreve a partitura.
Então, é isso. Tem realmente uma coisa muito boa da tecnologia. É só a gente saber usar a nosso favor, né? Com Principalmente, certeza, para não com ficar. certeza. Eu queria te fazer uma pergunta já um pouquinho mais pedagógica, né? Falando do estudo musical. Na sua visão, qual é a importância do estudo de teoria e percepção musical para o cantor? Principalmente percepção, né? Eu acho que se você não tem o trabalho de percepção desenvolvido dentro da sua aula de canto, você não tem evolução vocal. Ontem mesmo eu estava dando uma aula ao vivo e eu fixei muito esse assunto. Se você não desenvolve a sua percepção, você não consegue reconhecer no cantor que você ouve. Se você não reconhece no cantor, você não consegue reproduzir. Se você não reproduz, você não sabe o que você está fazendo. Ou seja, você só está perdendo tempo. Então, Exato. tudo mora na propriocepção, na percepção de você mesmo, né? Um outro passo que eu já diria mais avançado é o estudo da teoria musical, que também eu acredito que não dá para você inverter os pontos, porque se você não está focado no que você está sentindo, transferir isso para a partitura talvez não vai fazer sentido também. Então tudo é uma cadeia de degraus que vão acontecendo aos poucos. Mas principalmente para aquele cantor que quer se tornar profissional, estudo de percepção e estudo de teoria musical é extremamente importante, sem dúvida nenhuma. Perfeito. É que eu fiz aula, não vou citar nomes aqui em Brasília, de gente que vem de fora e a gente investe um dinheiro para estudar, né? Uhum, Como uhum. disse, até estava conversando com o Rafael, ele falou, ó, essas coisas é coisa de velho, mania de velho, né? Mas que é o seguinte, é, eu fiz 3 vezes a mesma pergunta, a pessoa não respondeu. Falei, qual é a importância do cantor saber teoria musical? Aí a resposta vem, o cantor não tem que saber teoria. Hum. Aí assim, Qual cantor, eu diria? deixa eu continuar minha aula aqui, vamos embora, né? Porque é isso, são muitas pessoas, ponto de vista, a gente às vezes cria uma expectativa muito grande, eu estou dizendo isso por quê? Porque eu, como você falou, às vezes, no meu caso, que eu tenho uma escola com outros instrumentos, a metodologia, até para os alunos de canto, é que você tem que saber as notas musicais, quem é o dó, quem é o ré, quem é sustenido, quem é bemol, o que é o básico de partitura, estou falando de básico. Se você Uhum, quer ou não receber o meu certificado, é uma outra questão. É o quanto uhum. você vai estudar para merecer a minha assinatura no certificado. Porque o certificado está lá na apostila, no final. Só que não tem assinatura e nem o carimbo. Só vale se tiver a minha assinatura e o carimbo. E eu te perguntei por quê, porque você já respondeu. Vocalista sem percepção, e percepção é estudado. Então você estuda isso para perceber. Sim, E quando você sim, percebe, você quer definir aquilo que você percebeu. É a teoria do assunto, né? claro. E é isso basicamente que é muito importante as pessoas saberem que bons professores estão alinhados com uma pedagogia musical que vem gradativa, conforme a necessidade do aluno, claro, que tem aluno que Lógico. chega lá e fala, ó, eu não quero saber nada de teoria, já apareceu, né? Não quero nada de teoria, eu quero só cantar uma música. Tá, É então isso aí. respira. Primeiro vamos fazer uma respiração para acalmar. E na verdade você acha que deve usar desse artifício sem o aluno perceber, você acaba ensinando teoria, Claro, porque ele, lógico. ele, ele vem e pergunta para você, mas isso aqui eu não estou entendendo. Aí você vai e explica, você fala, pronto, está explicado. Deixa Né? eu te contar uma historinha engraçada sobre esse assunto. Eu tenho um aluno que ele está agora fazendo as seletivas do The Voice Brasil. E aí ele chegou, foi bem esse caso. Não quero trabalhar percepção, não quero trabalhar teoria musical, não quero saber de nada disso. Quero trabalhar meu repertório. Falei, ok, vamos lá. Porque ele já tinha uns contatos, ia participar do The Voice, coisa e tal. E aí foi, fez a seletiva, passou, já está gravando os programas, coisa e tal. Ele voltou desesperado um dia para aula. Márcio, pelo amor de Deus, me salva. Por quê? O que aconteceu? Eu tô lá no meio dos cantores e todo mundo sabe teoria musical e eu não sei absolutamente nada. Eu passo vergonha. No meio das conversas eu fico calado porque eu não sei conversar. Falei, ah, que engraçado, você lê. Aí eu venho puxão de orelha, né?
Você Você lembra? lembra quando você chegou aqui e falou que não queria aprender isso, 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 isso? Tá vendo? É isso. É isso aí, Quer ser fantástico. profissional? Você precisa se colocar em uma outra posição. Você quer cantar lá no churrasco com os amigos, em casa? Ok. É uma situação simples e básica. A gente não precisa ficar estudando e se aprofundando tecnicamente, se esse é o seu objetivo. Agora, quer ir para a televisão, quer gravar um disco, quer aparecer na mídia, quer se tornar um cantor profissional, precisa sim estudar. Talvez isso complemente a pergunta que você me fez anterior. Qual a diferença entre o passado lá do professor e o professor novo? É isso. É Isso. muita facilidade hoje e as pessoas não aproveitam dessa facilidade. Porque elas não entendem onde elas estão e onde elas querem chegar. E aí a diferença é isso. Um belo dia Maravilha. É. cai essa ficha, né? Eu vou fazer uma pergunta do canal, mas você já respondeu, né? Que o seu canal começou em 2013, não foi isso? 2013, 12, 13, eu 2012, não por tenho aí. certeza da data, para ser Isso. bem Não, exato, viu? fantástico. Até merecido onde você já está, porque tem que ter muita perseverança. Quem cria um canal, o pessoal acha que é fácil manter, e a gente estava conversando que não é fácil manter um canal. Eu estou bem no comecinho, tenho poucos inscritos, mas eu estou mais preocupado com o conteúdo. E quando a gente não se preocupa com o número de pessoas ainda, e sim conversar com bons profissionais, ter um bom bate-papo, troca de informações, isso agrega, às vezes, muito mais principalmente no meu caso, né, que sou um canal pequeno e converso com o Márcio, que é um canal que já é um canal de respeito, que também está colhendo frutos do que enxergou, visualizou a internet lá atrás. Isso, eu acho Uhum, que você percebe desse mesmo jeito, né, que você pegou sim, um momento certo, né, onde ninguém também, acho que nem sabia como fazer. Você foi lá e foi fazendo e falou, tô exato. aqui, né? E se É, manteve, isso que é o mais importante. Eu vou fazer um jogo rápido com você, e um ok. jogo rápido assim, o jogo rápido, você fala o nome, eu vou te fazer uma pergunta, e, e aí você responde essa pergunta. Tá Um bom. cantor brasileiro. Djavan. Se você conhece o Djavan, ele já fez parte da sua influência, te influenciou como profissional, né, como musicista. Se ele fosse seu aluno, qual seria a dica que você daria para ele? Vamos fortalecer mais os seus registros isolados. Fantástico. Um cantor estrangeiro. Jamie Pode... Cullum. Oi? Já vou no meu ídolo, Jamie Cullum. Jamie Cullum. Se ele fosse seu aluno, o que você ia falar para ele de técnica vocal? Vamos melhorar o seu registro de cabeça. Fantástico. Uma Não preciso cantora. explicar por quê, né? Não, não, não. Só assim, só vamos Tá colocar bom. o título. Aí, o que vai acontecer? Tenho certeza que gente vai. Ó, você fez a pergunta, mas não entendi nada. Muito bem. Numa Ok. próxima, a gente resgata a entrevista e fala assim: bom, o Márcio, você me falou do Djavan e a resposta foi essa. Agora, vamos explicar para o pessoal Ok. que é que precisa melhorar. Você fala assim, porque Djavan, James Cullum, qualquer pessoa que você vá responder, são pessoas normais. São pessoas que têm um envelhecimento do corpo, que têm que cuidar da voz, têm que fazer exercício, e às vezes você sabe que nós somos profissionais dessa área e as pessoas relaxam, né? Porque já Uhum. são artistas, porque já deixa comigo e tal, mas uma hora a fatura chega, né? Claro, E claro. todo mundo pode melhorar um pouco. Eu posso melhorar, tenho certeza que você também sabe falar, estou aqui, dou aula, mas eu também sei aonde pega, o que eu posso melhorar, né? Uhum. Uma cantora brasileira, Marília Mendonça. Marília Mendonça, uma grande voz, realmente. Se ela fosse Uhum. sua aluna, que você ia dar de dica para ela? Canta mais leve. Beleza. E uma cantora estrangeira? É, tem um nome, ela sempre me foge o nome. Desculpa, peraí. Dá uma pausa. Tem problema. Pode dar. Na hora que você É, soltar, eu corto e ponho de volta. eu não vou lembrar o nome dela. Vou pegar outra. Ok, vou pegar outra. Lady Gaga. Lady Gaga. Fiquei curioso agora,
porque muita gente, o pessoal gosta da música dela, mas muita gente às vezes critica a questão da voz dela, do timbre dela. Eu escuto assim isso, falei, bom, vamos perceber, precisa saber quem é que está criticando também, né? Mas você está dizendo que você gosta dela. Então, a sua dica Gosto. como professor, se ela fosse sua aluna, o que você ia trabalhar com ela? Melhorar o mix. Perfeito. Agora, nós já estamos chegando no final da nossa entrevista aqui. Uma dica, agora dica para os nossos alunos aí, né? Para quem está assistindo, né? Que não são os profissionais, né? Sim. E para um cantor, um aspirante a cantor, cantora, o que eles não devem fazer? Não devem parar de estudar nunca. Pelo amor de Deus, continuem estudando por mais rockstar que você seja. Fantástico. E uma dica, claro que se eles não podem parar de estudar, o que eles deveriam fazer sempre? Deveriam praticar sempre. A gente tem uma tendência a achar que porque eu estou fazendo bem, eu preciso fazer só uma vez por mês. E não é verdade. A gente está trabalhando com músculo, né? Então, quanto Isso. mais você exercitar músculos, melhor eles serão. Maravilha. Uma dica sobre identidade vocal. Isso é um paradigma, né, que as pessoas às vezes têm de chegar para o professor, ou nem tem esse paradigma, mas nós sabemos que a gente precisa incentivar as pessoas a terem a sua própria identidade, ter a sua própria voz, através de uma orientação dos estudos, né? Uhum. Como é que você consegue passar para o pessoal essa questão da identidade vocal? Primeira coisa que eu sempre falo é: imite menos e descubra por que você está cantando essa canção. Por que você está cantando isso? Fantástico. Essa Porque, coisa porque aí você. você imita a Diga, diga. pessoa, você fica com a memória, não é isso? Exato, eu acho que imitar ele tem uma importância, mas não total. Tem um limite para isso. Você pode imitar com uma referência, com um motivo de referência. Mas depois que passou esse primeiro momento, por que você está cantando isso? O que te leva a cantar essa música? Se você consegue responder, você consegue entender qual é a sua identidade musical. Perfeito. E a última pergunta, final, Ok? a sua dica de ouro. Sim, o pessoal já sabe que não pode parar de estudar, praticar bastante. A questão da identidade, agora vai sacar mais uma dica aí para você, para o pessoal, para os alunos que gostam de técnica vocal. Mais uma dica do professor Márcio. Eu diria sempre, não esqueça que música é comunicação, não é técnica vocal, não é a nota mais aguda do teclado, não é a distorção mais gritante que existe, não é o melisma na velocidade 1000, é comunicação. Se você conseguir entender que o que você está fazendo é se comunicando com as pessoas, sua música vai ser bonita, mesmo que ela não tenha acabamento nenhum, mesmo que ela seja numa região confortável da voz, mesmo que ela não tenha efeito nenhum. E é isso que vai arrepiar as pessoas, e não a notinha aguda lá do final do teclado. Márcio, queria agradecer a sua participação. Muito obrigado. Você é uma pessoa iluminada, fantástico. Foi Obrigado. um prazer muito grande te conhecer. E tenho certeza que talvez a gente possa repetir uma dose com algumas coisas específicas, porque eu acho que vai aparecer gente perguntando, falar, não, agora eu quero que você fale sobre esse assunto. Falar, o dia que o Márcio estiver disponível, eu vou deixar todos os seus contatos com relação à sua rede social, o seu site, na descrição do vídeo, tá? Ok. Porque a ideia é essa, é trazer, através de um bate-papo alegre, descontraído, informações preciosas de bons profissionais, de pessoas que realmente têm coisas importantes a agregar para as pessoas, né? Essa coisa, uma coisa é o nosso material está no YouTube, mas outra coisa é o pessoal, não conheço, assisto um vídeo, e aqui são duas pessoas conversando, são dois profissionais da área de ensino musical, né? No meu caso, eu tenho outros instrumentos, mas também a parte técnica vocal. Então, eu queria te agradecer e pela participação e pelo seu tempo, tá? Muito obrigado e vou deixar você com as considerações finais aí. Aí eu finalizo Eu, aqui, eu, tá?
Eu que agradeço muito o convite, é sempre um prazer, como eu já disse no início, falar sobre técnica vocal, sobre o ensino e a pedagogia como um todo. Eu acho que é muito importante, é muito válido nesse momento em que nós vivemos, que a procura está aí, né? Tá todo mundo buscando, tá todo mundo estudando mais, pesquisando mais, mas é importante a gente começar a separar um pouquinho quem é que realmente está falando o quê, Exato. ver além, né, do que a gente está assistindo ali, do que está na cara. Porque às vezes o vídeo é muito bonito, é muito bem feito, uma qualidade ótima, mas você percebe que o conteúdo que está ali É, naquele cenário maravilhoso não é tudo aquilo. Então, sempre que é possível a gente conversar mais, esclarecer as coisas e mostrar os pontos de vista é sempre válido. Então, eu que agradeço o convite, é um prazer e conte comigo sempre que você precisar. Será um prazer Márcio, voltar aqui, responder é, perguntas e falar novamente. até uma próxima e nós vamos conversando sobre coisas depois cada vez mais específicas, trazer mais informações importantes para as pessoas. Muito Com obrigado, certeza. Eu que agradeço. valeu! Grande abraço. Tchau, tchau.